Você sabe que esse livro novo tem a ver com você, né? Não, Ezequiel 47? Claro. Glória a Deus, aleluia. Vamos Hã? lá? A Carla, amiga, manda seus livros para eu distribuir. Tem que deixar um pouco aqui comigo para eu ser um ponto de Quando eu situação. chegar aí, eu vou levar uma mala, gente, dos livros Você meus. Vai vem, ser uma. cara, quero seus livros. Gente, ora por mim. Eu espero estar aí até novembro. Até novembro eu chego aí, Ela é gente. minha única Começa a amiga orar. que veio aqui. Ela e minha pastora. O resto, que todo mundo passou por aqui. Ela tá. Não, gente, eu vou chegar aí. Que delícia escutar a goiana conversando. A goiana aqui, que delícia escutar um goiano conversando. Ai, tão bom, né? Oi! Coração chega fica quentinho. O coração fica quentinho, goiano. Vamos, gente. Conectar aqui. Eu tô, mas por que vocês saíram do sofá, gente? Pergunta por que você saiu do sofá? Eu vim pegar um café. Eu vou pegar um café também. Não, eu corri para ir no Eu vou banheiro. pegar um café. Ó, uma levantou, Bom, todo mundo não entendi, não. volta, gente, pro sofá para eu ver vocês. Mais bonita Pra da ficar pertinho aqui, A mais porque. bonita tá chegando. Ela falou que a mais bonita tá chegando. E a bicha é bonita mesmo. Quanto que é? Aí é. Deixa eu te levar. Obrigada. Pode ficar aí. Pode encaixar lá esse café, não pode? Eu sempre E que tá certo. Pronto, menina. Agora foi para 10 comidas. Coisa boa. Pronto? Você agora Fernanda fala, agora eu tô. Obrigada. Pronto, pronto, pronto. Vamos lá. Gente, eu queria ficar umas 4 horas com vocês, mas eu tenho que terminar 2 horas, né? Então eu queria transbordar na vida de vocês, porque vocês não são reservatórios, vocês são canal. Então, a partir do momento que eu derramar aí, vai sair. Vai sair para as meninas, vai sair mesa para as adolescentes. Nós vamos começar, né, a liberar essa unção sobre a nossa geração. Então, vamos lá. E a propósito, eu sou vó, minha neta chama Maria e ela coloca a mesa como ninguém, né? Não, ela nem aceita sentar se a mesa não estiver posta. Então, depois eu partilha a Maria com as meninas aí para ela ver. Ela tem 2 aninhos, né? Fez 3 agora, e arrumando a mesa que é lindo. Então, essa é a nossa função, nossa responsabilidade. Meninas, antes de falar a mesa, eu preciso falar sobre você, sobre quem você é. E eu quero entrar em Gênesis antes de entrar em Êxodo. Ah, quando Deus nos formou, Ele nos formou mulher. E eu amo falar sobre isso para você entender como a mesa é a nossa responsabilidade. Porque às vezes a gente pensa que isso é um atributo que também pode ser do homem. Mas eu quero colocar a gente na página do céu e não na página do mundo. Eu quero trazer para a gente a perspectiva da eternidade. Quando mulher, né, quando Adão foi formado, ele foi formado do pó da terra. E o Senhor o formou e viu que ele era formoso e que aquilo que ele fez era agradável. Mas assim que Adão começou a dar nomes para as plantas, para os animais, e ele estava ali completo com Deus, né? Porque eles estavam ali juntos, o Eterno estava com o Filho, o Espírito. Ele vai olhar para Adão e vai entender que Adão estava fazendo tarefas, execuções, ele estava ali no prazer, né, do Éden, mas lhe faltava algo. E ele vai dizer: temos que fazer alguém que o corresponda. E aí, gente, eu acho maravilhoso, porque isso tem a ver com a mesa e tem a ver com o legado. O Senhor disse assim: vai pegar Adão e vai colocar Adão dentro do jardim. Adão não estava no jardim. Adão foi criado fora do jardim, porque o homem é racional, o homem é cabeça, ele é sacerdote. Então, em Gênesis 2, quando vai falar a respeito, gente, eu não vou ler para poder discorrer tudo que eu fiz para vocês, tá? Mas eu vou deixar um PDF lindo para vocês estudarem juntas depois. Então, quando ele foi formado por Deus, ele não estava dentro do jardim. Mas diz que quando Deus resolveu fazer a mulher,
Adão é colocado dentro do jardim. Acredite, não foi uma coincidência. Ali é a manifestação da estrutura em essência de nós, mulheres, e dos homens. O externo, o fora, o cabeça, ele foi feito fora. Nós somos interior. O que, que significa ser colocado dentro de um jardim? Você vê cor, você vê tons, cheiro, você vê ali tudo diferente do homem. Pede para um homem fazer um jantar. A última coisa que ele vai montar é uma mesa. Não vai ter flor, não vai ter cuticute, não vai ter previozinho, não vai ter lacinho, muito menos vai ter uma folha escrito o teu nome, nem o nome de ninguém. Mas isso é criação de Deus. Deus fez isso. E a gente vê uma cor, uma flor, uma combinação, uma paleta, a gente vê o cheiro, a gente gosta, né, de perceber as coisas como num jardim. E quando ele nos forma, ele vai colocar ali Adão para dormir. Porque ele não fez. Ju, eu tô me dando uma tontura, você tá mexendo no celular? É porque o computador tá sem bateria, peraí. E eu tenho que botar na A Ju tomada. começou a mexer, eu não almocei, eu tô assim, me deu Pronto, um. Pronto? pronto. Só porque eu tive que colocar na tomada, não, não vai cair, não. Tá bom. Mas vocês estão me vendo tudo bem aí, né? Tá? Então, meninas, o que que aconteceu? Lá, quando Deus vai fazer a mulher, ele não usou a mesma matéria-prima. Ele não usou do pó da terra. Ele usou outra matéria. E aqui também fala sobre nós. Vou esperar a Ju terminar de montar Peraí, é isso. porque falaram que vai cair ali. Tá, Tá vendo elas? eu tô vendo. Não vai ficar para ver todo mundo, mas tá. Pronto. Pode ir, desculpa. Pronto? Pronto. Ok. Então, o que acontece? Eu fico imaginando se a matéria-prima estava pronta, se já tinha visto que Adão deu certo e ele foi feito do pó, por que que a gente não foi feito da mesma matéria-prima? Por que que Adão foi feito de uma matéria e nós de outra? E aí eu vou entrar com vocês sobre isso. Nós fomos criadas a partir de Adão. E Deus podia ter nos feito da mesma matéria, mas não nos fez por um motivo muito justo, muito particular, que é nos dizer qual é o chamado da mulher na terra. Eu vejo muitas mulheres falando, Carla, não sei meu chamado, não sei meu propósito, mas o nosso chamado, o nosso propósito nasceu em Gênesis, nasceu quando você foi criada. E ele diz que vai colocar Adão para dormir. Mas vocês já pararam para pensar? Se não existia o pecado, por que que Adão foi colocado para dormir? Porque foi o pecado que trouxe a dor. Se não havia pecado, não havia dor. Mas por que que Adão foi anestesiado? Porque anestesia, gente, nada mais é que colocar alguém para dormir para que uma operação seja feita, sem dor. Mas se não existia pecado e não existia dor, por que que Adão dormiu? Então aí, a Bíblia diz que Deus dá o filho enquanto ele dorme. Uau. E aí, Adão foi colocado a dormir porque a parte, né, de bênção estava para nascer Uau. de Adão. Porque nós estávamos nascendo a partir dele, daquele homem. Mas nós não fomos escolhidos de um osso qualquer. Nós fomos parte de um osso, e o osso diz sobre o quê, meninas? Osso fala de estrutura. Você é a estrutura da tua casa. Você não foi feita do pó à toa. Deus estava dando uma mensagem para as mulheres. Você é a estrutura da tua casa. Eu acho isso maravilhoso. Quando a gente entende quem somos, todo o nosso ambiente é transformado. Então, eu sou estrutura da minha família, eu sou estrutura da minha casa. Mas, gente, entenda, você não é um osso qualquer. Você foi tirado da costela. A costela fala de dois momentos. Número um, você não é feita para estar na frente do teu marido, nem atrás dele. Costela fala de lateralidade. Você foi feita para caminhar lado a lado, junto com ele. Por isso que é costela.
Segundo, costela faz o quê, gente? Protege o quê? O pulmão. Os órgãos vitais. Órgãos vitais. A costela é proteção. Então, o seu chamado é ser estrutura da tua casa e proteção dela. Você é uma guardiã da sua família. Amém. E eu vou te contar, eu sofri um acidente há 3 anos atrás. Verdade, eu tava... E eu quebrei todas as costelas do lado direito. Quando eu fui parar no UTI, o médico, os 2 médicos olhavam e falavam assim: meu Deus, todas as costelas dela foram quebradas, mas os órgãos dela estão intactos. Naquela hora eu tive a visão do Senhor sentado na maca ali, na cama que eu estava. E o Senhor disse ao meu coração, muito forte: é o que você é. Você muitas vezes ficará quebrada para que aquilo que é vital permaneça intacto. Meu Deus. Então, muitas vezes, você não entende o peso, você não entende os impactos. Por que eu? Por que só eu? Né? Mas eu quero te dizer que você já veio com a palavra declarada. Você não tem um curso, você não tem que ter preparo para isso. Ele disse, você é Ezer Kenegdo. A palavra Ezer significa auxiliadora, ajudadora, aquela que apoia. Mas ninguém fala do Kenegdo. O Kenegdo é força oposta. O que significa? Aquela que dá equilíbrio. Quando um lar tem 2 cabeças, é uma anomalia. Imagina um corpo com 2 cabeças. Não existe. Então, o Senhor está dizendo que para ter bênção, equilíbrio no teu lar, você tem que fazer o teu papel, o papel dele. Você é aquela que equilibra a relação. Então, você é a força oposta. E por que o mundo está assim? Porque todo o mundo dita um empoderamento onde a mulher tem que ser igual ao homem. Não, você tem que ser igual a que você foi gerada e chamada para ser. Você, a essência é feminina. É você que põe a mesa, é você que coloca as louças, é você que lava a louça. Carla, meu marido pode lavar? Ele pode te ajudar, ele deve fazer isso por amor, mas isso não é obrigação dele, é sua. Então, quando uma mulher empodera, ela troca a cadeira. E uma cadeira trocada tem um preço. Então, nós não temos que parecer os homens, não temos que disputar com ele. O que nós temos é que compreender o nosso chamado. O meu chamado é equilíbrio. Meu chamado é estrutura. Eu malho muito, mas não adianta nada eu malhar. E se eu tirar o osso, eu vou virar uma pasta jogada no chão. Então, significa que o seu marido fica de pé quando a estrutura dele está fortalecida. E aonde a gente fortalece os nossos laços? Em casa. As nossas relações são feitas e fortalecidas dentro do lar. E é aí que entra a mesa. Então, eu quero trazer isso para que a gente entenda a nossa função de cor, de colocar a mesa, de escolher as louças, de botar flores naturais na casa e de dar alegria, cheiro, cor, tom, de hospedar, né? De acolher os que estão na nossa casa. E aí, vamos para Êxodo 25 para eu falar sobre a mesa. Senão eu vou falar sobre tudo menos a mesa. Gente, Deixa eu fluir. meninas, eu nem sei, eu não estou usando o livro, né? Deixa Deus fluir, Carla. Pelo amor de Amém. Deus, deixa o Espírito. Mas vamos lá, vamos em Êxodo 25. O livro está aberto dentro de você. Tá aqui, vamos escancarar ele. Meninas, não sei se vocês sabiam disso, não sei se vocês tinham essa compreensão do hebraico, da nossa essência, mas isso muda muita coisa no nosso sentido. Porque às vezes a gente está caçando um chamado, chamando o chamado de serviço externo, sem que a gente faça o que é interno, o que fomos chamadas e designadas a fazer, né? O seu papel é muito necessário. Nosso papel como esposa, dona de casa, do lar, dos filhos, ele é indizível. E foi o Senhor que nos disse para ser. E quando ele disse, far-lhe-ei uma Ezer Kenegdo, ele está dizendo, você está pronta. Você é
é tudo aquilo que ele disse que você é. Então você não precisa pôr peso aonde ele já pôs a cruz. Então ele já trouxe leveza, ele já trouxe equilíbrio para nós. Lá em Êxodo 25, gente, Bíblia, eu vou descobrir que a mesa não foi um objeto criado por homens. Às vezes a gente acha que um carpinteiro, né, uma pessoa que faz móveis aí, um marceneiro, né, ele que inventou a mesa. Não, a mesa não é uma criação humana. A mesa é um ensino de Deus para Moisés. Quando Deus desejou morar dentro de um tabernáculo para que a convivência, para que ele se relacionasse de novo com o homem, ele vai dar medida, ele vai dar altura, largura e profundidade. Eu digo que Deus é claro, Deus é objetivo, Deus dá o endereço completo, não tem falha. Quando ele disse, faça um tabernáculo, né? Ele vai falar pela primeira vez sobre esse objeto. Moisés não tinha ideia do que significava isso, gente. Porque até então, o que existia até antes de Moisés, a mesa era uma bandeja. Era metais com pedras que eram utilizadas para que os pratos, os alimentos não ficassem em contato com a terra, com a sujeira, com contaminação. Então não existia a mesa. A mesa nasceu a partir de uma ordem de Deus e eu vou ler para vocês, tá bom? Êxodo vai dizer assim, 25 a partir do 30. Êxodo 25 a partir de 30. Imagina então, a partir de agora aqui, ó, até esse momento que eu estou falando com você, não existia essa mesa, ok? E aqui vamos começar a desenvolver essa mesa. Aqui vai dizer assim, ó, Moisés, faça também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, 67 centímetros de altura. Meninas, a mesa tradicional, largura, altura e profundidade da sua casa, sem essas mesas redondas, tudo, é a mesa que está sendo descrita aqui. Imagina você que Moisés nem sabia o que era isso, não tinha nome para isso. Mas ele disse: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, largura e altura. Nada mais do que relacionamento com Deus. Que Deus quer de nós altura, largura e profundidade. Não era uma coisa solta, era uma coisa profética. Deus está dizendo: eu vou estabelecer um relacionamento com vocês e vocês vão aprender isso a partir de agora e eu vou deixar isso dentro de casa. Porque não vai ser só uma coisa para nós, entre eu e você, vai ser para toda a casa. E olha o que ele disse: revista com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao redor. Enfeite-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa, prenda as 4 cantos junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia e revista com ouro, com elas a mesa poderá ser carregada. Então, o anseio de Deus é que essa mesa fosse transportada, ela pudesse dar acesso, ir para outros lugares. E a nossa mesa precisa ir para os outros lugares. Como? Cada vez que você abre a tua casa e você coloca uma mesa para alguém, você convida ela a ter relacionamento com Deus. Mas agora, meninas, vocês nunca vão esquecer disso. Essa mesa foi desenhada por Deus para que o relacionamento do homem com ele existisse ali dentro do tabernáculo. Mas olha o que ele vai dizer: coloque na mesa tigelas, colheres, copos, jarras, que serão o quê? Uma oferta derramada a mim.
Então, para alguma mulher aqui que não colocava mesa, eu quero te ensinar algo. Aleluia. A mesa, ela é adoração. Às Amém. vezes a gente pensa que adorar é cantar, adorar é o hino, adorar é ir para a igreja. Não, minha irmã. Adoração é pôr a mesa. Ele disse: quando você coloca a mesa na tua casa, você me adora. Quando você coloca a mesa, você faz um sacrifício de libação. Por que ele disse sacrifício? Porque você não ia querer colocar a mesa. Porque você ia achar que a mesa não era importante. Porque você ia dar motivos para não pôr a mesa como: eu não tenho tempo, a minha vida é corrida. E ele disse: faça um sacrifício se você me ama. Então a mesa, a partir de agora, ela tem que ter uma visão para vocês clara de que ela é o altar da tua casa e é o lugar que você adora a Deus. Você não adora a Deus indo para o culto, você adora a Deus pôr na mesa na tua casa. Não é cantando, adorando, isso é dançando, isso também. Hoje eu estava dançando com um pandeiro aqui. Hoje eu estava adorando Deus como Miriam adorou. Né? Eu estava vivendo uma grande vitória e fui dançar para Jesus. Glória Eu a Deus. danço. A Ju sabe o quanto eu sou exagerada para adorar. Eu adoro a Deus aonde eu estiver. Peguei pandeiro hoje e comecei a adorar. Mas lá na mesa, hoje à tarde, onde 40 mulheres vêm estudar a Bíblia comigo toda quinta-feira, é naquele lugar que eu adoro a Deus. Eu adoro aquele lugar, não é... Eu ponho a mesa, não é para o meu marido. Eu não ponho a mesa para os meus filhos, eu ponho a mesa para adorar a Deus. E eu faço, e quando você tem um entendimento, você não vai buscar recompensa, e eu vou te explicar por quê. Porque a Bíblia disse, garante que quando você adora a Deus na mesa, ele vai te dar uma promessa. Toda obediência carrega uma promessa. E a promessa de pôr a mesa é o pão da presença, nunca faltar na tua casa. Quem é o pão da presença, meninas? Jesus. É tão lindo, né? Incrível isso, porque ele disse assim: se você colocar a mesa, eu virei, eu estarei no meio de vocês. E a gente, né? Vocês estão no livro, né, da Dev, que eu amo, que é a experiência do lar. Vocês vão ver ela falar sobre isso. Meninas, na minha jornada de mentoria da mesa, eu já vi incontáveis casamentos sendo refeitos. Eu já vi divórcios de 2, 3 anos, marido voltar para a mulher. Eu já vi filhos fazerem as pazes com os pais. Eu já vi uma casa toda equilibrar por causa da adoração da mesa. Porque na mesa tem trigo, na mesa tem vinho, na mesa tem cálice. Porque o trigo, meninas, nada mais é que o pão. O trigo é o símbolo máximo da sustentação e da vida. O que significa o trigo? Imagina, diferente de um fruto que você vai lá e colhe o fruto e ele está pronto, o trigo não. O trigo exige plantio, colheita, moagem e principalmente fogo. Fogo da presença. Ele representa o trabalho do homem em transformar a natureza para sobrevivência, para manutenção. E ele é um ciclo de morte e renascimento, porque para frutificar, o grão precisa morrer. Ele morre na terra. Por isso que simboliza fertilidade, continuidade da vida através dos ciclos. Então, quando Jesus fala que eu sou o pão da presença, eu acho isso incrível, porque o pão vem do trigo. Mas é necessário que exista uma ação sua. E a sua ação ele prometeu, gente, está aí na Bíblia, eu não estou lendo livro nenhum. Ele disse, coloque à mesa tigelas, colheres, vasilhas, jarras, e faça isso em sacrifício de adoração. E ele disse, ao colocar à mesa, o pão da presença estará entre vós, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Amém. Então imagina se você pode escolher Jesus estar na tua casa o tempo inteiro, coloca a mesa.
Cara, eu não tenho tempo. Coloca a mesa e deixa a mesa posta. A mesa não é para sustentar objetos. Muita gente usa a mesa para colocar mochila, o papel que não tem lugar, né? Uma caneta, os objetos da criança. Não, a mesa é o tão sagrada quanto a tua cama. Porque a mesa é o convite de Jesus. A mesa é um lugar de propósito. E eu amo falar sobre isso, porque o Senhor quer restaurar a dignidade e a santidade do nosso lar através da mesa, porque foi ele que criou, não foi um homem que criou. Então, está acontecendo alguma coisa na tua casa que você não está conseguindo compreender? Põe a mesa, mas não põe a mesa esperando recompensa. Então, como eu dou curso de mesa, eu vejo muitas mulheres insatisfeitas, porque elas falam assim, Carla, eu ponho a mesa, mas eu não recebo nenhum elogio. Eu ponho a mesa e meu marido senta derramado, jogado no sofá. Eu ponho a mesa bonita, eu gasto aquela mesa e ele pega o controle, vai para a televisão e se joga no sofá. Aí ele fala: eu ponho a mesa, não ponho porque meus filhos ficam no quarto, porque eles não gostam de mesa. E eu quero te dizer: põe a mesa. Põe a mesa com propósito. O propósito de pôr a mesa não é agradar o seu marido e nem os seus filhos, é agradar o coração de Deus. Amém. Amém. Colossenses 3:23 vai dizer sobre isso. Diz assim: tudo que você fizer, Amém. faça de todo o teu coração, não para homens, mas para Deus, porque é dele a recompensa. Então, se o seu marido não senta na mesa, coloque a mesa. Para quem? Para Jesus. A vida inteira, meu marido achava que eu colocava a mesa para ele. Falei, eu nunca coloquei para você. Eu sempre coloco a mesa para Jesus. E meu marido, a Ju, conhece. Eu coloco aquela mesa posta. Quem vai me seguir no Instagram vai ver. Aquela mesa linda, maravilhosa. Meu marido empurra tudo. Pega aquele copo de liquidificador. Põe em cima da mesa com aquele copo de chopp. Que ele não bebe chopp, mas ele bebe leite. Aquele copo gigantesco. Ele pega aquele prato, que é só o prato dele, que ninguém come naquele prato esmaltado, porque ele era da roça, então ele ama, e ele coloca ali. Ele faz isso há 23 anos. Uau. Há 23 anos, ele tá lá com as coisas dele, porque mesa é posta, não é imposta. Uau. Amém. Eu não imponho a mesa. Não, você tem que comer nisso aqui. Afinal de contas, foi eu que coloquei. Eu me gasto colocando a mesa. E aí, não. Então, essa mudança, né, que eu falo que é mente, ela muda todo o ambiente. Deixa ele não ver. Deixa ele colocar aquele copão, aquela jarra, Gente, os garfos do meu marido é do exército. Aquele garfo mais rústico, mais ignorante, gordo, feio, os cabos curtos, entende? E aquilo ali ele faz com gente, com sem gente, com a gente. Se alguém tiver visita, ele não tá nem aí, né, Ju? Ele já empurra lá e já vive a vida. Deixa eu te dizer, a mesa é para Jesus. Amém. Mas eu quero te falar que não se assuste. No dia que você for fazer a mesa e seus filhos perguntaram: ai, mãe, quem vai comer aqui? Porque muita mulher ficou ofendida. Como assim, menino? Quem vai comer aqui? Vocês. Ah, mas você nunca colocou? Então, não espere, né? Ver um deslumbre. Não espere seu marido falar: uau, essa louça Schmidt. Meu Deus, que coisa linda, gente. Expulsa que demônio. Porque o marido que entende de louça, que olha os detalhes, que fala: uau, ela tem fios de ouro. Você já bota o Satanás para correr. Você fala: em nome de Jesus. Aqui não. Porque ele foi, não é? Ele foi criado, gente, no exterior. E é claro que meu marido sabe admirar uma louça. Eu comprei esses dias um negócio tão lindo, gente, tão chique. E ele fala: nossa, que coisa bonita. Isso aqui é o prato ou isso aqui é o jogo americano? Ele já até sabe, né? Eu como aqui ou aqui é para pôr o prato? Então, mas foram longos e longos tempos para que ele pudesse entender. Não veio de uma família que usava mesa,
né? E a minha filha, gente, ela foi para a África, ela tem um orfanato lá, a Bárbara. E uma das coisas mais lindas. Hã? Eu tenho uma Bárbara também. E olha só, eles têm lá um trabalho evangelístico na África, e ela foi criada na mesa. E quando ela chegou lá, não existe a cultura da mesa. E ela falou: mãe, eu não tenho como pôr uma mesa aqui como essa mesa. Mas você crê que eu vou fazer uma mesa? Eu falei: claro. Amém. Ela fez uma mesa, vou compartilhar com vocês. Ela fez uma mesa na África, onde as colheres eram feitas de folhas. Uhum. Folhas. Os pratos, a prato de folha, ela conseguiu fazer os talheres de folha e ela forrou um forro que ela tinha e eles comeram e ela ensinou o princípio da mesa para aquelas crianças. Próxima aula de hoje é o princípio de usar o que você tem, viu? Pode dar uma introduzida aí também. Bom, maravilhoso. Então, deixa comigo. E aí, quando ela casou, ela casou com um recurso mais limitado, a mesa demorou a chegar. O primeiro objeto que ela comprou foi a mesa. Ela comprou a cama e a mesa. Inegociável. Só que no primeiro dia, chegando em casa, ela disse: nós vamos celebrar e adorar o Senhor. O que ela fez? Pegou saída, né, de praia, colocou no chão, pôs todos os talheres e ceiaram e adoraram o Senhor. Gente, deixa eu contar uma coisa. A vida com Jesus é muito simples. E o Espírito de Deus nos chama para a simplicidade. Porque Jesus é tão simples que muitas vezes ele passou por nós e nós nem vimos. Porque a gente acumula feitos e maravilhas, né? Mas Jesus está no ordinário. Porque o extraordinário é com ele, mas o ordinário é meu. Então, aquilo que você tem dentro de casa, faça. Se é um copo de requeijão, meninas, use o copo de requeijão. Aí tem copo de requeijão? Eu tô falando com o povo dos Estados Unidos, né, gente? Parece. Mas Tem, né? Feijão. Geleia, não é mais chique, né, gente? Então, Então, tá muito descartável. Tudo É. descartável. O americano, assim, mas no brasileiro a gente consegue. então, assim, ó, o que que acontece? Use o que você tem. Se é descartável, use o descartável, mas eu tenho certeza que você não vai ficar com descartável. Porque você não vai querer dar para Deus aquilo que se joga no lixo. Você vai querer dar para Deus aquilo que te custa. Quantas vezes eu troquei Meu minhas Deus! bolsas? Quebrou tudo essa. Você não vai querer dar pra Deus. Joga bem. Então, quantas vezes, meninas, eu deixei de comprar bolsa, sapato, né, para comprar louça? E aí Entendo. eu tenho, gente, eu tenho um arsenal de louça. E o que que eu faço? Todas as louças aqui não ficam paradas. Todas as minhas louças eu uso, mas eu tenho um princípio: primeiro dentro, depois fora. Todas as louças que eu compro, primeiro come meus filhos, meus netos e meu marido, depois as minhas amigas. Não é que elas são menores, mas eu priorizo. Por quê? Às vezes você diz para a criança: menino, não bebe nessa taça. Ou pior, você faz aquela mesa posta linda e avisa para os seus filhos: ó, hoje fulano de tal é muito importante para a mamãe. Então você fica lá no quarto, a mamãe vai fazer a comidinha para você lá na cozinha e aqui nessa mesa só vai sentar a gente. E aí você ensina um princípio para o seu filho, que dentro nunca é tão importante quanto fora. Você ensina que eles não são importantes. E essa linguagem de amor, ela é transmitida na mesa. Quando você fala: não senta aí não toma nesse copo, cuidado, menino. Quando ele percebe que você tem mais zelo pelo que é de fora do que aquilo que era de dentro. E a mesa é um convite para de dentro. Deixa eles experimentarem a louça, deixa eles viverem na realeza. Sabe por quê? Porque mesa é coisa de rei. E eu tenho um curso de etiqueta na real, porque um dia, eu lendo a Bíblia, eu descobri que eu sou da realeza. Ele disse: eu sou sacerdote real perante Deus. E eu sou filha, não é de um rei. Alguns são filhos de rei, eu sou filha do rei.
dos reis. Aleluia. Uau! Uma mulher que é filha do rei dos reis. E esse aqui é um dos meus livros preferidos, Chamada para Liderar. Esse livro eu falo que falar que você é filha é fácil, viver como uma, não. Porque quem fala que é filho, come como filho, se porta como filho, veste como filho, se move como filho. Se eu sou da realeza, eu vou tomar uma água na taça. Porque lá na Inglaterra, eu estava em Londres agora. Lá, gente, tem protocolo. O meu protocolo é dessa terra? Capaz. Meu protocolo é o céu. Meu pai é o rei dos reis. Então, mesa posta não é descartável. É como eu me digo que sou. Eu sou filha do rei. Então, meus filhos aprendem o protocolo real quando pequenos. Eles fazem parte da mesa, eles fazem parte do palácio, eles fazem parte do desfrute dessa mesa. E aqui eu ensino sobre isso, como viver na Terra, porque, gente, é maravilhoso você entender que eu não tenho um protocolo do mundo, eu tenho um protocolo do Pai. E eu queria ter tempo, gente, para contar para você as 10 mesas. Depois, Ju, se você quiser, eu falo sobre as 10 principais mesas de Deus Eu quero que você fale na de duas, Bíblia. pelo menos, se você não for falar. Vou falar, Ah, tá? você vai, né? Então tá bom. Não vou falar das Então, 10. então eu queria, eu queria deixar algumas chaves importantes aqui. A primeira, mantenha a simplicidade, mas não torne ela, né? Não torne a simplicidade algo comum. O que é isso, Carla? Se você tem condição de ter uma taça, não tome um copo no copo descartável para não lavar, ok? Por quê? Porque essa é a mensagem do céu. O feito, gente, ele é melhor que o perfeito. Cara, onde está isso? Filipenses 2,14. Você precisa começar para depois tornar excelente. Então, como que eu começo? Lucas 14,16. Use o que você tem em suas mãos. Prepare. Outra amiga, você pode dar as duas. Hã? Você já tá dando as duas aulas, perfeito, vai, deixa o espírito fluir. Era as duas aulas. Eu nem sei, amiga, eu tô indo. Vai falando aí. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é assim, ó. Essa perspectiva do céu, né? Como, como que a mesa tem relevância? E aqui eu quero dizer algo bíblico, tá? Hoje eu sou formada em neurociência, psicanalista, eu sou terapeuta, eu atendo muitas mulheres no meu consultório e eu falo que a mente nos governa. Não tem como você falar para uma mulher parar de falar. Peraí, gente, é porque. Peraí, desculpa, tem me ligando. Peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho. É porque senão não vai dar o som. Era a Paula Negrão. Manda um beijo. Então, o que acontece aqui no consultório que eu vejo, né, que a gente fala muito aqui? É essa essência, quando eu entendo que a minha essência, quando eu entendo que Deus disse, assim como você pensa em sua alma, assim é. Não tem como eu corrigir a língua de uma mulher. Eu preciso corrigir o pensamento. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E o coração só se enche de pensamento. Então, eu não tenho como conter um pensamento, mas eu tenho como escolher aquilo que eu vou nutrir, aquilo que eu vou abraçar. Então, hoje, o meu papel, né? Eu falo que eu não sou pastora, eu estou pastora. Mas hoje, o meu ministério, que era de multidão, hoje tem se resumido numa sala com uma mulher. Porque um dia Jesus me falou assim, que a maior multidão que Jesus alcançou enquanto esteve na terra, alguém sabe qual é? Uma multidão. Quando Jesus veio na terra, qual foi a maior multidão que ele pregou? Para qual? Os 12 discípulos. Multidão. Multidão. Ah, foi lá no... Foi no mar, não foi? Quando ele estava no mar. Não, não foi no monte, lá no Sermão do Monte? Quando ele partiu para No Sermão do Monte? Na cruz.
Então, normalmente, né, a gente lembra da multiplicação dos pães, que falam que ele, né, estava ministrando, pregando, curando, e tinham quantos homens? 5.000 homens, que é a história do peixe e do pão, né? Do menino que chegou com peixe em mão. E aí eu vou até entrar numa dessa e depois me lembra para eu não me perder, porque o meu TDAH ele é avançado. Todo mundo, quando eu faço essa pergunta, normalmente lembra, né, da multiplicação dos pães do peixe, porque falavam que tinha 5.000 homens, então tinha aí umas 2.000 mulheres, mais criança, então a multidão maior foi nesse lugar. E Jesus me disse não. Foi um dia, numa meio-dia, eu fui numa mulher chamada Mulher de Samaria. A mulher no poço de Samaria. E eu pensei, como assim? E ele falou, por causa de uma mulher, ela alcançou uma cidade. Então, a gente tem que entender que multidão para Deus não é multidão para nós. Às vezes você montando a mesa para uma mulher. Minha avó não sabia que através de uma neta de 8 anos de idade, eu falaria para milhões de pessoas. Né? Eu teria quase que 1 milhão de seguidor. E que eu ia falar da mesa para quantas pessoas. Não despreze o um. Não despreze o pouco. Eu não sou chamada para nada. Eu nunca vou pregar. Eu nunca vou. Não despreze o que o Espírito de Deus está fazendo nessa terra de vocês. O Senhor nos chamou alinhadas para um propósito eterno, para apregoar as boas notícias, para que a casa da Juliana seja uma fonte e a casa de vocês mais outra fonte. Vocês têm noção quanto pessoas serão tocadas através da mensagem que não é bíblica, mas que é Cristo, através da mesa, através do que é belo, do bonito, mas também do que é simples. Então, lá na multidão, né, que eu amo falar, vocês se lembram que os discípulos, os 12, questionaram assim: o que vamos comer? Vamos despedir esse povo, vamos mandá-los embora. Né? Eles já estão aqui por horas, eles já foram curados, libertos, eles precisam ir para casa porque as coisas estão fechando. E eles falaram: e nós não temos nada para dar-los de comer. Então, o que eu quero trazer para vocês? Os discípulos que andavam com Jesus falaram isso. Lembra que eu falei que a fala, né? A boca fala do que está na mente? E aparece um menino. E diz que é um menino com uma marmita. Diz que ele tinha uma marmitinha, um lanchinho. Sabe o lanchinho que você leva, põe para as crianças comerem? Não despreze os lanchinhos das suas crianças. Não despreze o ensino para os seus filhos. Era um lanchinho, mas eu não vejo o menino, eu vejo a mãe do menino. Esse menino não saiu sem um lanche. Ele não saiu despreparado. A mesa foi com ele. Ele tinha 2 pães e 5 peixes. Ali, aquele menino saiu de casa com uma mãe que entendia o propósito. Uma mãe que cumpriu o papel. E ele entrou no cenário daquela multidão, porque tinha uma mãe atuante. Então, entenda, a comida, a mesa, o preparo tem a ver com você. Eu não acredito que aquele menino passou ali, pegou 2 peixes, 2 pães, os peixes saiu correndo. Não, tinha preparo. E aquilo que você está preparado, Deus usa. Amém. Aquilo que você tem nas mãos vai ser usado. Aquele menino só tinha 2 pães e 5 peixes. E havia uma multidão de mais de 8.000 pessoas. Como? É porque Deus não despreza. A matemática do céu não é a sua matemática. A matemática do céu é o teu coração disposto. Não é sobre multidão e quantidade. É sobre a eternidade e ele fazendo. Então, eu quero, né, não delongar aqui, indo para o final disso aqui tudo. Não sei se eu fui rápido demais, mas eu gosto de lembrar que Provérbios 9:2 vai dizer assim, ó, o livro de Provérbios vai nos revelar um desígnio de Deus para o caminho da sabedoria. O que ele vai falar? Provérbios 9:2 diz assim: matou animais para a refeição
e preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. Quem é o sujeito desse versículo? Quer que eu leia de novo? Sim. Provérbios 9:2 diz assim: matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. O sujeito dessa frase é a sabedoria. A sabedoria diz que ela é o princípio de todas as coisas. Esse princípio que nós podemos aprender aqui diz que a sabedoria, ela preparou o jantar e arrumou a mesa. Entende que o quanto a mesa é relevante, o quanto ela é importante. Nós vamos ver uma história de uma mulher chamada Esther. E o que eu acho mais lindo em Esther, para você entender o quanto a mesa é estratégica, mesa, minhas irmãs, é arma de guerra. Mesa te prepara para a batalha. Quando Esther sabe que o povo dela vai morrer, ela vai se apresentar diante do rei. Quando ela vê o rei vai dizer assim para Esther: Esther, peça o que você quiser. Esther pediu? Não. Esther não pediu nada. Ela não fez o pedido. Ela disse: eu quero um jantar. Uhum. Então, ela podendo pedir, porque o rei disse assim, ó, pede o que quiseres e eu te darei. Uhum. Ela tinha o aval de Deus. Para que essa mulher não pediu direto, falando, olha, meu povo vai morrer, Ramã fez um decreto, Mardoqueu, que é meu primo, está aqui desesperado, porque todos nós vamos morrer, eu sou da linhagem de judeus. Ou seja, ela fez isso, ela falou, eu quero uma mesa. Então, a mesa, ela é muito mais que só adoração. Ela é uma estratégia de guerra. É na mesa que Davi disse, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E ele diz o quê? Unge a minha cabeça com óleo. Então, a mesa é um lugar onde o seu inimigo vê que você desfruta. Por isso que ele diz: prepara uma mesa para mim. Porque quando o inimigo te vê pondo a mesa, ele sabe de onde, ele sabe qual é a sua linhagem. E por que que ele manda, ele fala assim: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e meu vinho, né, o meu cálice transborda. O vinho, gente, se o trigo é o corpo, o vinho é o espírito. Por isso que nós celebramos a ceia com vinho e pão. Porque o trigo é o corpo de Cristo, o vinho é o espírito. Aqui a transformação, o vinho passa pelo processo de fermentação. Lá na antiguidade, ele era visto como transmutação. E ele representa a alegria, e a alegria que transcende o cotidiano. Quando Jesus foi fazer o primeiro milagre, ele escolheu um casamento para nos mostrar quão relevante é o nosso matrimônio, quão importante é o nosso casamento. Gente, tudo aponta para casa, tudo aponta para o lar, tudo aponta para a mesa, tudo aponta para a cama, porque ele disse que o secreto, Mateus 6,6, meu versículo, que está tatuado, ele diz: quando orares, vai para o seu quarto. Fecha a tua porta e ore ao teu pai que está em secreto, porque aquele que está em secreto te ouve? Não. Mateus 6,6 diz que ele te vê. Então, cama é intimidade e mesa é relacionamento. E eu digo que ninguém vai para a mesa sem ir para a cama. Você só vai para a mesa quando você desfruta da intimidade com Deus. Caso contrário, é só comportamento. E meu maior medo, agora como terapeuta, é não corrigir comportamento, mas alterar a raiz. Porque o fruto vem da raiz. Eu posso te ensinar para a mesa, eu posso te dar 10 chaves, dizer para você como você faz, e você nunca entender a essência disso. A essência que transforma. É o espírito que muda todas as coisas. E o vinho fala de sacrifício e vida. A cor, a frequência, é a essência vital. O vinho é da cor do sangue.
O sangue fala da essência vital da vida que corre nas nossas veias. Então, representa entrega, pacto, renovação. Beber vinho na mesa simboliza comunhão, porque a Bíblia diz do vinho, ele diz, não vos embriagueis, mas o vinho é a alegria, a celebração de algo que o Senhor deu. E por final, é o cálice. O cálice é o recipiente, é o princípio feminino que acolhe. Você acolhe, acolhimento é feminino. Representa a sua capacidade de receber o sagrado e de, através de você, transformar o seu lar em abundância. Amém. Sem o cálice, o vinho se perde. Ele dá forma e limite ao que é fluido. Então é você que prepara, é você que gera, é você que retém, é você que transfere. Então, na mesa, o cálice é compartilhado. Ele reforça o laço de maternidade, fraternidade, pertencimento. Ele dá propósito a um grupo. Então, o pão é o trigo que cuida da nossa sobrevivência, maná. O vinho cuida da alegria, do entusiasmo, mas você cuida da prontidão de liberar aquilo que é eterno. Fiz essa analogia porque eu sei que a Ju vai fazer hoje com vocês a ceia. E essa ceia precisa ter um entendimento. Quanto eu tenho me gastando para viver esse propósito de Deus? E por fim, eu vou terminar com vocês com algo. Jesus foi para a cruz para morrer por nós. E ele morreu. Ele deu a própria vida. E quando ele volta para a mesa. Eu acho isso tremendo. Quando ele não explicou o amor na cruz, ele voltou para explicar na mesa. Uau! Meu Deus! Num caminho de tristeza, de angústia, onde os discípulos não estavam entendendo que acabou, não dá mais jeito, não dá certo, isso é o fim, não vai acontecer, Jesus cola junto e disse, qual que é a conversa de vocês? Qual é o assunto da agora? Ele já estava ressuscitado, transfigurado, não era mais a mesma pessoa que eles conheciam. Mas o assunto era de dor, de sofrimento, o assunto era de desesperança. Mas Jesus vai dizer assim: o que é mesmo que vocês estão dizendo? E nesse caminho de Emaús, os discípulos dizem: você é o único que não sabe? Morreu a esperança. Uau! Às vezes, minha irmã, algumas de vocês aqui, a esperança já morreu. Talvez você está aí só para ouvir, mas você talvez não acredite mais que algo pode acontecer. Mas o Espírito do Senhor está dizendo: ei, eu estou colando hoje na casa. Hoje eu estou chegando junto com vocês. Hoje eu estou liberando algo novo. Amém. Eu estou trazendo maná, comida, mas eu também estou liberando alegria. Aleluia. Eu estou liberando uma motivação, né? Eu estou trazendo, eu estou levando o desânimo para fora dos portais da tua casa, do teu coração. Amém. E ali naquele lugar, os discípulos falam assim: você não quer ir com a gente para casa? Nós vamos te dar um lugar para dormir. Você está viajando, está cansado? A gente vai te dar o que comer. E diz que eles sentam à mesa. Até aquele momento, eles não tinham visto nada. Mas diz que ao sentar à mesa, disse que os olhos deles se abriram. E disse que eles disseram: é por isso que enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Aleluia. Entende o que a mesa faz? Glória a Deus. Ali eles viram Jesus partir o pão. Disse que quando Jesus levanta o pão, os discípulos falam: a gente já viu isso antes. A gente já sabe quem fazia isso. Gente, eu fico imaginando que foi para eles aquilo. Aquilo foi loucura para ele, né? E eles diz que as escamas abriram. Então, havia uma memória. Por que eu estou dizendo isso? Qual é a memória que os seus filhos carregam de você? Uau. Qual é a memória do teu lar?
Amém, né? Jesus. Porque muitas vezes a gente está vivendo a conquista daquilo que é passageiro, corruptível, aquilo que acaba, mas a gente não está construindo legado. Nós não estamos deixando história, memória, o que está dentro. Hoje, talvez esse condomínio que a Ju está morando é sensacional, mas daqui 10 anos, acabou. Vai ter vários e vários outros. A BMW, a Porsche de agora, talvez daqui um ano já nem serve mais para nada. Você não vai deixar isso para os seus filhos. Mas a pergunta é: o que nós estamos deixando? O que você está escrevendo? Qual história? Eu tenho um caderno, vou ver se dá tempo de pegar. Minha avó escreveu para minha mãe escreveu para mim, 1974. Meu Deus. Minha avó deixou receitas escritas à mão. Eu vou mostrar para vocês já já. Elas são folhas que estão assim, né? Eu estou refazendo esse livro de novo. E ela deixou o próprio punho. Mas se eu te perguntar qual caderno de receita você está escrevendo para os seus filhos hoje, quem escreveu algum? Entende? Quais são as fotos que nós imprimimos? Quais são, qual é o prato preferido? O que quando você não estiver aí, vai ser feito na tua casa que eles vão falar? Minha avó fazia como ninguém. Minha mãe fazia como ninguém. A minha mãe foi embora para casa tem 3 anos, mas ela está em toda a minha casa. A essência dela está em tudo que nós temos aqui. Por quê? Porque nós aprendemos a amar a mesa, a amar as flores, a valorizar o cheiro da casa. Meu marido pode ir para o resort que for. A gente passou 20 dias na Europa, nos melhores hotéis. Quando deu 19 dias, ele falou: que saudade da nossa casa. Não era sobre a casa, é sobre lar. Porque lar não é teto, lar é afeto. E esse afeto coloca a gente em qualquer lugar, desde que você imprima ali aquilo que é seu. Então, hoje, a gente precisa pensar um pouquinho, olhar para dentro e lembrar. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele ficou tão desiludido com ele mesmo. Né? Eu penso assim, ele falou: acabou para mim. Eu vou pescar. Eu vou largar eu vou largar do que eu faço. Eu vou largar de viver esse ministério e vou voltar a pescar, a fazer o que eu sei fazer, eu sei trabalhar, eu sei pegar peixe, eu sei ganhar dinheiro. E disse que ele foi assim: vou pescar. Um líder sempre arrasta todo mundo. E depois que ele disse: eu vou pescar, ele não chamou ninguém, não falou: oh, gente, vamos pescar comigo? Ele disse: eu vou pescar. E disse que os outros discípulos falou: vou com você também. E disse que nesse lugar de pescaria, Jesus chegou. E ele disse: o que vocês têm para comer? Olha a mesa. E Jesus diz, e os discípulos dizem: nós não temos nada. Aí ele vai olhar para Pedro e diz: Pedro, vai pescar. Mas não joga a sua rede para o fundo, joga para o lado direito. Sabe por quê? Porque quando nós experimentamos a profundidade, quando nós vivemos um tempo de intimidade, a rede sempre está disposta. A rede sempre está cheia. Só que aí eles foram pescar e trouxeram peixe, mas quando eles chegaram na praia, o jantar estava pronto. Todo dia Jesus prepara a mesa para mim e para você. Todos os dias a gente pensa que a nossa força, que a nossa capacidade, que a nossa habilidade, que a nossa competência. E aí quando a gente senta na mesa, o peixe já estava assado. Uau. O que Jesus quer para a gente hoje é muito simples. Ele quer só um coração disposto. Ele quer somente que você faça o que precisa ser feito. E há uma honra. Não é a honra do pai, da mãe, do irmão, não é a honra do filho, é a honra para Deus. Eu podia falar aqui tantas coisas, né? Assim, mas o que o Senhor me compartilhou é essa. E deixa eu abrir aqui. Alguém tem alguma pergunta? Só o silêncio. Aproveita, meninas.
É live ao vivo que tem resposta, né? Porque geralmente ela faz live, a gente só assiste. Só vai embora. Só assiste. Mas eu quero trazer para vocês, eu queria mandar o livro aí para vocês lerem esse livro que foi é tudo que eu vivi com a minha avó e que a minha filha viveu comigo. Então nós fizemos um livro costurado, eu e ela juntos. Amiga, depois eu passo para elas verem, eu tenho aqui. Eu vou mandar o e-book para elas, tá? Tá. Eu vou, Obrigada. eu vou mandar o e-book. Vocês leem, tá bom? Depois me Tá. falam o que vocês acharam. Com certeza. Mas aquilo que eu carrego, eu quero transferir para vocês. Amém. Eu quero transferir para vocês o amor pela mesa, não mesa por mesa, mas você entender que eu posso começar hoje. Eu posso começar com o que eu tenho. Eu posso começar fazendo a partir daquilo que eu posso fazer. Deus não cura o que você esconde. Deus só cura o que você entrega. Talvez você não teve uma boa experiência no casamento, você talvez não teve uma mãe que colocava a mesa, mas hoje você tem a palavra. Né? Eu não sei quantas de vocês conhecem Jesus, né? Eu não sei se todas, se algumas, mas eu quero que vocês entendam que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos, né, a derruba. Então, a nossa mão pode escolher se eu vou derrubar ou se eu vou edificar. E edificar a casa, coloca a mesa nesse lugar. É aonde eu posso. Não é, edificar não é uma tarefa fácil. Edificar exige esforço. Porque esse esforço, a gente precisa de empenho, de dedicação, de renúncia, e mas principalmente muita sabedoria. No original, essa palavra significa no grego construir e levantar, que é o edificar, que é banar, escrito no hebraico, que é estabelecer algo que vai ser sólido. Banar. E o Senhor está dizendo, solidifica, edifica hoje. Né? Tá em Provérbios 14:1, tá, gente? Toda mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. E uma casa nem sempre é um lar. Eu conheço muita casa que não é um lar, porque há uma grande diferença entre casa e lar. Porque a casa é um espaço físico, né? Mas lar é um ambiente onde você nutre, onde você se gasta, onde você coloca o seu melhor. E muitas vezes a gente reclama desse lar, reclama das crianças, de ter que limpar sozinha, de não ter ajuda. Mas entenda algo: o Senhor te capacitou para isso. Isso é uma obra, isso é um chamado, isso é um ministério. O lar precisa ser o lugar mais aconchegante para se viver, mais que um resort, mais que qualquer parque da Disney, mais do que qualquer lugar que vocês tenham acesso. Ele é um refúgio nos dias turbulentos. Ele precisa ser o lugar de esconderijo das batalhas. Ele é um oásis, sabe? Quando você precisa de beber alguma coisa, onde a sua vida talvez nesse momento possa estar em deserto. Então, tira essa semana como um propósito para você organizar a sua casa. Comece, sabe, do começo. Faça a mesa que dia? Hoje no jantar. Não deixa para amanhã, porque a Bíblia me ensina que tolo é aquele que pensa que tem ainda mais um dia. Nós não sabemos qual é o nosso último dia. O nosso dia é o agora. Amanhã não te pertence nem me pertence. Então faz hoje. Carla, mas meu casamento não tá bom. Hoje a minha situação não tá boa. Põe a mesa. Adore o Senhor. Fala, Deus, eu te adoro com o que eu tenho nas minhas mãos. Eu te adoro hoje com o que eu tenho para te oferecer. Eu queria fazer uma dinâmica com você, Ju. Pode entregar para as meninas? A gente tentei resumido, mas eu queria tanto conversar mais. Um dia a gente marca, tá? Pra gente falar. Por favor. Foi uma honra te conhecer aqui, Carla, sua xará. Sou Oi, psicanalista. Carla! Parabéns, ontem foi nosso dia da psicanalista, 6 de maio. Parabéns. Que É uma honra te delícia! conhecer aqui, tá? Com as meninas e através da Muito obrigada.
Muito obrigada, gente. Eu amei estar aqui. Tinha um tempo para a gente estar aqui, né? Eu espero chegar aí, tá, gente? Eu estou ansiando. Orem, gente, orem. Vamos fazer isso. Meninas, isso aqui é uma fita, ok? Eu quero que vocês façam algo para mim. A gente vai. Eu gosto muito de ato profético, eu gosto muito de memoriais, né? Eu estava ensinando ontem sobre memoriais. Todas as vezes que Deus me dá uma conquista, eu compro algo. Então, por exemplo, eu sei qual conquista foi essa corrente, qual conquista foi esses anéis, porque quando eu olho para isso, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu me recordo que eu consegui vencer, né? Isso Ela que aqui, me ó. dá colar, gente. É ela que me dá colar, todos os memoriais. É ela que me dá colar e brinco, gente. Ah, agora eu Eu entendi. amo. Amiga, eu recebi no primeiro. eu te contei que eu recebi as flores no primeiro dia, na primeira aula, né? Aí eu tive que mostrar para elas, ó, isso aqui foi isso, esse foi a árvore, isso aqui foi o fé, isso aqui. Tudo é ela que me dá os memoriais. Não, Carla, fui eu. O Espírito Santo me usou sem saber. Mesmo. Ela que deu a Você flor. entendeu agora? Claro que sim. Agora, porque eu entendi agora. Eu também. Gente, Vai dar eu bem. uso muito, vocês vão ver quando eu for ir. Eu gosto, eu amo a profecia, né? O espírito de Isaías 61 está sobre nós. Nós somos profetas nessa terra. Então, eu falo que aonde a planta dos nossos pés pisarem, o Senhor nos dará esse território por herança. Amém. E a gente é fluxo de liberação. Então, eu quero liberar sobre a vida de vocês. E quando eu for aí, eu vou pedir, eu vou orar para que Deus me dê os atos proféticos para nós. Amém. E esse hoje, nós vamos fazer de forma muito simples. O que você vai fazer? Ó? Você vai simplesmente pegar essa pulseirinha aí, ó, e você vai dar um nó, assim, ó. Você vai dar um nozinho, tá vendo? Nessa pulseira, ó. Tá vendo? Uhum. Tinha mais fácil que o lenço, né, gente? Acabou de conseguir fazer o seu aí. Você deu esse laço? Camila, você. Foi. Você mesma? Uhum. Uhum. Por quê? Não, só tu que falei, uau, ela deu um laço, sozinha. Ela é dotada, Gente, amiga. tá bom. Mas, tudo bem, né? Tá tudo bem, deixa eu lá. Ótimo, tá tudo bem, eu só fiquei maravilhada aqui. Meninas, É um talento, é um talento. vamos para o fechamento? Todo mundo mostra aí para mim, levanta. Quem fez, quem não fez, quem fez, quem fez, ok? Tudo bem? Ok. Pra ver de todo mundo. Uhum. Meninas, olhe para mim aqui. Quantas de vocês pediram ajuda? Hoje, ninguém. 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 Em nenhum momento eu não disse que vocês podiam pedir para que alguém desse esse laço, esse nó para vocês. Mas vocês fizeram sozinhos. No mundo, nós aprendemos que é conosco, é sozinho, é império. Mas no reino é partilha. Uhum. Tudo que é feito sozinho é pesado. Mas tudo que eu posso dividir com o outro é leve. E eu estou dizendo isso porque é muito da nossa natureza. E a Ju foi muito, muito boazinha. Ela fez um lação. Normalmente eu faço metade para a mulher ficar ali, ó, mordendo aquilo, pondo, né, na cabeça. Isso não isso é só um ponto de importância para a gente entender algo. Você não está sozinho. Amém. Você tem quem contar. Amém. Você pode pedir ajuda. Você pode dizer, amiga, Camila, me empresta uma louça? Eu posso dizer, me dá os nomes aí, meninas. Fernanda. Fernanda, você tem pratos que você pode me emprestar até que eu consiga comprar os meus? Gente, abençoa. Sabe, Amém. uma com a outra, caminha junta, chora, diga, eu não estou dando conta, vem aqui me ajudar. Me ajuda a botar essa mesa hoje, vamos fazer isso junto, sabe por quê?
Quando Uhum. Jesus veio, ele veio como Deus. Ele era 100% Deus. Mas ele não era, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ele era homem. Ele era homem na natureza humana. Ele só não tinha uma semente corruptível. Mas ele veio como homem. Mas ele era Deus. Ele podia ter feito tudo sozinho, escolheu 12 pessoas diferentes. E ele nunca liberou para uma obra o discípulo sozinho. Ele enviava de dois em dois. E ele disse: o cordão de três Dobras não se rompe não se arrebenta facilmente. facilmente. Então, esse é um ato profético para que você se lembre. Amarre esse lacinho, coloca na tua Bíblia, coloque em um lugar visível. Toda vez que você olhar para ele, você diz, vai lembrar, eu não preciso fazer nada sozinho. É maravilhoso fazer junto. É maravilhoso você poder permitir que o outro seja igreja, que o outro derrame semente, que o outro faça, que o outro colabore. Porque o reino se move a dois. Amém, meninas? Amém. Ju, obrigada. Eu tô assim, me sentindo. Boa. Não. Muito Eu só bom. queria fazer uma oração. Ora com a gente. Vou Libera orar. sobre nós mais um pouco. Libera essa unção Vou liberar. profética sobre a sua vida. Obrigada, te amo muito. Eu te amo tanto, Ju. Eu não quero ficar te olhando porque eu choro, porque eu tô com muita saudade. Deixa eu te falar. Depois pega o material que você tem sobre as 10 mesas, as 10 mesas da Bíblia, dá tudo, que eu vou dar tudo para ela. Fala como a gente pode estar comprando seus livros para trazer para cá. Acho que você tem que colocar eu aqui como um PDV aqui para você. Aham. Bem, Meninas, manda para só nós. contar um pouquinho. Esse Então, ano, peraí, a sua amiga tá vindo de segunda-feira, manda por ela, elas vão querer. A Keuli tá tá, vindo. A Keuli vai pro Texas, do Texas a gente paga o frete para cá. entendi, é verdade. Fala com ela, ela disse que vem dia 7. Não, A dia Júlia não vai? A Júlia não vem por enquanto. Tá. Fala Mas com a Keuli, vê se você eu consegue. vou falar com ela agora. Tá. Agora presta atenção aqui, meninos, algo que eu quero orar com vocês, né? Eu quero agradecer por esse tempo, por me permitirem entrar aí, né, na experiência de vocês. Esse ano, o Senhor frustrou os meus planos para que os planos maiores e mais elevados entrassem, né? O Senhor disse: você vai pegar todas as suas mentorias. Eu tenho uma mentoria desse livro que é Chamadas para Liderar, e você vai ensinar as mulheres a Bíblia. Então, eu tenho uma escola bíblica que acontece todas as segundas-feiras online. Ela é gravada, mas eu ensino a palavra de Deus para as mulheres. Antigo Testamento até o Novo Testamento. Se você tiver interesse de aprender sobre Jesus, né, é uma palavra revelada, é muito intenso. Eu tenho um aplicativo, nós temos uma escola linda e a gente quer formar mulheres à palavra de Deus, né? Não é teologia, você não pode ir com expectativa teológica, você tem que ir com pensamento cristocêntrico, cristológico, né? Então, eu ensino como você pode ser igreja em qualquer lugar do mundo. A Ju sabe disso, né? É, hoje eu sei que ela sabe disso mais do que qualquer outra pessoa, né? Mas aonde eu for, eu sou igreja, né? Não tem como arrancar a igreja de mim, até que ele venha. Então, nós somos igreja. Nós não precisamos falar o nome de Jesus. O livro de Esther não tem o nome de Deus, mas tudo fala sobre ele. Então, muitas vezes vocês vão ser colocadas em lugares que vocês não vão poder falar, mas vocês vão poder se tornar tão parecida com eles que alguém vai chegar falando: eu não sei o que é, mas parece que quando você fala, meu coração, ele queima. E eu falo que esses são os meus anseios. Eu chegar num salão, enquanto a mulher está falando, fazendo minha unha, eu começo a falar em línguas e eu falo: o poder de Deus venha sobre ela. O poder de Deus vem sobre ela. O poder de Deus vem sobre ela. Eu tenho um testemunho da mulher fazendo meu cabelo e eu comecei a falar em línguas e eu comecei a orar com uma menina. Não sei se você lembra disso, Ju. E aí eu aleluiada, com o olho fechado, falando em línguas, catarrando aquela... E ele fazendo escova.
ela começou a fazer uma profecia. A Jennifer estava comigo, a Jennifer Costa, e eu aqui em Goiânia, ela lá no Rio. Gente, quando eu abri, não tinha uma pessoa em pé. Meu Deus. Uma. Nem a mulher que estava limpando o chão do salão. O rapaz estava fazendo o meu cabelo, estava desviado. A mãe dele tinha anos orando para ele voltar para Jesus. Olha. E assim, quem é que fez? Só o Espírito Santo. É só o poder de Deus. Você não precisa pregar, falar nada. Você não precisa abrir a Bíblia. Você só precisa saber que você não é uma pessoa comum. Onde você pisar, na loja que você tiver, no lugar, no parque, na comunidade, não precisa. Você só precisa se tornar. Amém? Põe a mão no seu coração, Espírito Santo, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, obrigada. Obrigada por me apresentar minhas irmãs, por conhecer a minha família. Oh, Jesus, elas estão longe geograficamente, mas nós estamos perto. Nós estamos juntas. Pai, há uma unção sendo derramada. Pai, sobre a vida de cada mulher aqui agora. Pai, eu sei que especificamente, Rebecantoremanai, o Senhor está fazendo Orehashecantoremanás, um novo começo. Asherhassedecantore. Quem é essa menina de jeans, todo de jeans? Glenda. Não, você mesmo que tocou aí. Você, tá Roberta. você mesmo que falou eu. Qual que é o seu nome? Roberta. Roberto, o Espírito do Senhor está fazendo algo no teu interior. O Senhor está gerando algo novo na tua vida. O Senhor está soprando sobre as suas narinas novo ânimo. Vai te dar uma nova visão. O tempo chegado hoje. O Espírito Santo está tocando teu coração. E ele está fazendo uma cura emocional hoje. Pai, em nome de Jesus, tem uma cura aí. O Espírito Santo está soprando uma tristeza. O Senhor está fazendo algo no teu coração, nas suas emoções. O Senhor está pavimentando, colocando os teus pés firmes, sem oscilação. Um dia eu estou bem, um dia eu não. Um dia eu não estou bem, um dia eu não estou. O Senhor disse que está colocando você sobre uma rocha. Ele está curando uma ferida no seu peito, uma tristeza. O Senhor está fazendo uma cura emocional hoje. Prepara para experimentar o novo de Deus. Ele disse: me deixa fazer. Me deixa fazer, porque eu quero te viver esse tempo comigo. Rehace decanta, tu és minha, diz o Senhor. Anabaxê decanta, eu te comprei com alto preço, eu não te negocio. Decanto remas. Redebaxê decanta ramanás. Eu te trouxe, rache canto remanás. E vou te mostrar, aracanto remanás, de forma clara, que você nunca viu ainda, o meu amor por ti. Pai, em nome de Jesus. Libera agora, Pai. Libera uma unção fresca. Libera uma unção específica. Eu quero que você coloque a mão no teu útero. Pai, em nome de Jesus, todas as mulheres agora põem a mão no útero. Pai, em nome de Jesus, nós estamos no mês que na Terra se chama Mês das Mães. Pai, nós temos útero. Pai, em nome de Jesus, gere a partir do nosso ventre espiritual. Pai, os planos e projetos do Senhor para nossa casa. Pai, em nome de Jesus, pode gerar, Jesus. Pai, vai tirando o medo, vai tirando os receios. Pai, vai tirando, Deus, em nome de Jesus, sobre a vida das minhas irmãs agora, dessas mulheres. Deus, que isso não é para ela, de que ela não dá conta, Pai, porque o Senhor as chamou. O Senhor as elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor já disse: tu vais cumprir uma missão para mim na terra. Senhor, tu sopraste os nomes delas, Pai, em nome de Jesus, que elas possam gerar projetos, gerar feitos, Pai, para a honra e glória do teu nome. Que coisas incríveis nasçam dessa mesa, desta tarde, deste tempo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar no coração de cada uma delas. Se elas estão aqui representando um marido, um filho, uma casa, um lar, que essa casa seja impactada pelo poder de Deus. Que na casa delas, Senhor Jesus, nunca mais seja a mesma.
porque uma unção fresca está sendo derramada. Eu vejo águas entrando por debaixo das portas. Águas que estão subindo. Eu vejo um quarto de um menino. Rehache de canto remanás. Recherebadasse de canto. Quem é mãe de menino aí? Oh, Deus, em nome de Jesus. Eu vejo o quarto de um menino. Oh, Pai, em nome de Jesus. Eu vejo essa criança com medo. É como se ela tivesse, assim, agitada. Eu vejo essa criança agitada. Tem alguma mãe que está vivendo alguma coisa parecida? Alguém que o filho está agitado? Ei, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora. O Espírito Santo está tocando o teu filho. Qual é o nome dele? Noah. Nicolas. Noah. Hã? Nicolas. Pai, em nome de Jesus. O Luca. Espírito do Senhor. Quem? Noah, Noah e Nicolas. Nicolas Noah e Luca. Nicolas. Ok. Meninas, Luca eu vi o Espírito Santo entrando num quarto de um menino. E ele disse: esses meninos estão agitados, com medo, com angústias. Né? É algo espiritual. E o Espírito Santo está entrando no quarto agora. em nome de Pai, em Jesus. nome de Jesus. Está tocando a vida dele agora. Espírito Santo, eles são seu. Noah é seu. O Nicolas é seu. Há uma missão específica. Pai, em nome de Jesus, vai tocando agora. Pai, vai gerando agora. Vai derramando o teu bálsamo, vai trazendo equilíbrio emocional, vai trazendo, Jesus, sobre a vida deles, ó Pai, o princípio que só o Senhor pode derramar do cuidado, vai tirando o medo, toda agitação vai saindo, que eles vêm entrando em equilíbrio agora. Uma grande experiência, uma experiência de visão profética, uma experiência com Jesus. Jesus, vem fazendo agora. Pai, vem fazendo agora. Vem unindo, vem tocando, Pai, nos nossos filhos agora. Pai, em nome de Jesus, há uma geração. Ju, abraça ela. Na cantoremanás. Deus vai fazer algo muito forte através da vida dessa mulher. Eu não conheço ela, mas se prepare. Se prepare, que Deus vai fazer algo muito grande através da sua vida. Minha irmã, se prepare. O Senhor soprará o teu nome. Vai ser velocidade. O Senhor está trocando as tuas vestes, pondo novos sapatos. Ministra sobre ela, Ju, porque algo vai tremendo da parte de Deus. O Senhor diz: eu estou te conferindo hoje novas habilidades. Eu estou te dando habilidades novas. Eu estou soprando o meu espírito para dentro de você. Flui o Espírito que é santo. O Senhor está te tocando agora. Está tocando no teu coração. Está te movendo. Mulheres específicas vão te procurar. O Senhor diz assim: eu estou colocando uma porção sobre você. Uma porção de cura. Você vai liberar cura sobre a vida de mulheres. Deus, que coisa linda, Jesus. Eu estou vendo é tipo um cálice fechado com uma rolha. E o Senhor falou assim: você vai abrir no tempo certo. E esse cálice contém de mim um óleo que só eu estou colocando aqui. É um óleo de cura. Mulheres vão chegar até você e vão ser curadas. Jesus. Em nome de Jesus, Pai, sela agora a vida dela. Senhor Jesus, para que ela possa viver e cumprir os propósitos do Senhor sobre ela. Pai, em nome de Jesus. Eu vejo um bebê, eu vejo uma mulher gerando aqui. Deus. Aleluia! Jesus, tem nenê chegando aí. Deus. Eu recebo. Aleluia! Gente, tem bebê na área. Pai, de Jesus. Pai, nós fez um teste ontem, deu positivo? Mas é porque minha menstruação não desceu. Que ódio! Pai, se prepara, gente. Eu vou beijar esse menino. Deus, Jesus, nos prepare para fazer filhos. Nós faremos filhos para a honra e glória do teu nome. Amém. Vamos povoar essa terra com filhos, com teu coração. Nós vamos, Senhor Jesus, fazer filhos para que o seu nome seja lembrado,
filhos com o teu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigada. Obrigada por essa igreja. Obrigada por essa casa. Obrigada, Senhor Jesus, pelo mover, pelo céu. Ju, eu vi um grande anjo do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Ju, esse anjo é conhecido por mim. Eu conheço assim, Aleluia. o mesmo anjo que o Espírito do Senhor colocou sobre a porta da minha casa. Quando as pessoas diziam, você é maluca. Você é louca de colocar qualquer um na tua casa. E o Espírito Santo falou, primeiro, que não entra qualquer um. Segundo, que eu sou o guarda que guarda a porta dessa casa. E terceiro, que essa casa não é tua. Essa casa não é sua, Ju. Essa casa pertence ao Senhor. Amém. Assim como a minha casa nunca foi minha, essa casa nunca será sua. E o Senhor diz, eu alargo as portas para que elas venham. Porque a promessa minha para a tua vida, elas estão chegando. E eu te elejo hoje, te consagro hoje como mãe. Como mãe, para ensinar a elas, da cantoremanás, cuidar, dar de comida. Eu vou colocar sobre o teu coração um amor que você nunca viveu. É o amor que eu tenho pelas minhas ovelhas. E eu coloco sobre ti hoje um novo manto, um manto profético, um manto de revelação da palavra, um manto que vai fazer você mergulhar em águas profundas. Nada mais será o mesmo, porque vai ser facilidade. Porque as portas serão alargadas, a provisão chegará à tua tenda. Ah, Jesus, porque não é sobre você, é sobre mim. É sobre o que eu vou fazer na terra através de você. Eu te soprei para esta nação e te fiz amar um povo que não era teu. E hoje eu ordeno sobre ti a abundância. Eu ordeno sobre ti hoje a alegria. Eu te darei, Arabace de Cantaramanais, recursos para que outros e outros cheguem até ti. E muitos chegarão sem você nem saber como, porque sou eu que os chamo, sou eu que os dou até você, que faço chegar até você, que os dou, que os confio. Pai, em nome de Jesus, como coroa sobre a tua cabeça, é assim o Espírito que é santo. Sabedoria e graça, leveza e entendimento, discernimento para viver esse novo tempo. Pai, nós selamos agora esta reunião, selamos em Ti, para que tudo aqui que foi liberado profeticamente seja guardado até que se cumpra. Nós vamos vigiar até que se cumpra toda a promessa do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Um beijo. Amiga, te amo. Obrigada pelo seu sim, pelo seu tempo. Me aguarde. Já já eu chego. Tchau. Te amo. Vai lá. Te amo. Beijo. Tchau. Sucesso. Todo mundo entra aí, segue aí, Academia de Mulheres. Vamos correr lá para a mesa.